Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 89 do dia 7 de maio. Em continuação, vamos ler 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 21. Vai nos falar sobre Mical e Abner retornam para Davi. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: "Por que você se deitou com a concubina de meu pai?" Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: "Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento, tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba." Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta: "A quem pertence esta terra? Faze um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel." "Está bem", disse Davi, "farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver sem trazer-me Mical, filha de Saul." E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul. Enviou mensageiros exigindo, "Entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios dos filisteus." Diante disso, Isbosete mandou que atirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís, mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel: "Já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos." Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim haviam aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Então eles disse Abner a Davi: "Deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo, ó rei, o rei, e reines sobre tudo o que desejares." Davi o deixou ir e ele se foi em paz. 2 Samuel capítulo 3, do versículo 22 até o 39, vai nos contar a história sobre Abner assassinado por Joabe. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens.
Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: Que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixas ir? Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá, mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade sob o pretexto de falar-lhe em particular. E ali mesmo o feriu no estômago, e Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: Eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Cai a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra à espada ou quem passe fome. Assim Joabe e seu irmão Abissai mataram Abner, porque ele havia matado Asael, que era irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: Rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava ao corpo. Enterraram-no em Hebrom e o rei chorou em alta voz, junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento por Abner. Por que morreu Abner? Como morrem os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos, e todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez este juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu isso e o aprovou. De fato, tudo que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que Davi, então, era rei. Não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros: Não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem. Embora rei ungido, ainda sou fraco. E esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Então, foi isso que Davi disse para todo aquele povo. Segundo Samuel, capítulo 4, do versículo 1 ao 12, vai falar sobre o assassinato de Isbosete e os culpados são punidos. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora,
o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe. Ambos filhos de Rimon de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimon de Beerote, foram à casa de Isbosete, na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado. E quando ele estava deitado em seu quarto, depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça. E levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom. E lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor, de Saul e de toda a sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimon de Beerote: juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições, quando o homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia. Não eram, não. Achando que estava me livrando, pensando que estava me fazendo o bem. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. 2 Samuel capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 3, vai falar sobre Davi aclamado rei de Israel. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor e eles ungiram Davi, rei de Israel. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o seu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor. E ali ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Agora 1 Crônicas 12, do 23 até o 40, vai falar para nós sobre a lista dos guerreiros que aclamaram Davi rei. Este é o número dos soldados armados para a guerra, que vieram a Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor lhe tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão,
com 3.700 homens. Zadok, um jovem e valente guerreiro com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma. Totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes, com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Azer, 40.000 soldados experientes, preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, 120.000, completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentavam voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom, decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, cavalos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimento. Farinha, bolo de fígado, bolo de uva passa, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. 1 Crônicas 29, capítulo 26, vai falar sobre todo Israel unido por Davi após 7 anos e meio de rebelião. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. 2 Samuel 5, verso 5. Davi ungido rei de todo Israel e Judá. E em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Salmo 58, do versículo 5, nos diz assim, 1 e 2 Samuel 5, 5. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Novamente. Salmo 58, do versículo 1 até o 11, vai nos falar. É um salmo para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas, davídico, e é um poema epígrafo. Vamos lá, Salmo 58, do verso 1 ao 11. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam realmente? Não, no coração vocês tramam a injustiça. E na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como o veneno de serpente, tapam os ouvidos. Como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a águia que escorre quando empunharem o arco. Caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho,
Como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha. Esteja ele verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão de fato os justos. Tem a sua recompensa, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Salmo 93, o versículo 1 até o versículo 13. O Senhor reina. Vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas. Mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. O Salmo 95, para encerrar essa leitura, do versículo 1 ao versículo 11. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus. E nós somos o povo do seu pastoreio e rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, me pondo à prova. Apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Jerusalém é tomada e escolhida como capital. Vai ser a nossa continuação da próxima leitura.